Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula. Hoje para uma videoaula muito bacana, uma videoaula dos conhecimentos técnicos do IBGE para o concurso do IBGE 2021. Quero já cumprimentar todo mundo que está assistindo nossa aula e que está participando com a gente. Fique ligado porque nós vamos ter uma discussão muito bacana e que vai te ajudar a alcançar um bom resultado na sua prova. Quero também cumprimentar todo mundo que já está chegando na nossa transmissão aí. Boa noite, sejam muito bem-vindos e aproveitem e já falem para mim de onde vocês são, de qual cidade vocês são, de onde vocês estão nos assistindo, para qual cargo vocês vão fazer. Você vai fazer para agente supervisor, agente municipal, recenseador, se você vai fazer para 2 cargos. Conta aí pra mim que hoje é a primeira aula de várias aulas que nós teremos aqui no nosso canal do YouTube para te ajudar a entender melhor os conteúdos de conhecimentos técnicos e também código de ética, matemática. Eu sou professor de concurso há aproximadamente 6 anos e trabalho muito com concursos de diferentes áreas. E desta vez eu quero poder discutir o material à luz da perspectiva da banca Sebrasp, à luz de uma forma de questões, como pode ser elaborado e cobrado aquilo ali para te ajudar. Então, para você ficar ligado em todo o material que a gente vai postar, todo o material que a gente vai disponibilizar, é bom você ficar ligado nos nossos canais de comunicação, ok? Para você ficar ligado em todas as informações que nós postaremos do concurso do IBGE, nós temos o nosso grupo do WhatsApp e o canal do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Aí no canal do Telegram e no grupo do WhatsApp eu posto sempre dicas, materiais, os conteúdos que a gente está abordando aqui nas aulas para você não ficar perdido, ficar sempre alinhado com todas as informações, ok? E para você não perder nenhum conteúdo e ficar ligado em tudo que sair aqui, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações. Assim você vai poder completar o seu curso aí de conhecimentos específicos do IBGE e arrebentar na sua prova. Então não deixe de se inscrever, que além de ajudar muito o nosso canal, você vai poder ficar ligado em tudo que a gente for postar. E todas as semanas nós vamos ter aulas novas para te ajudar na sua caminhada de estudo rumo à aprovação, ok? Você pode baixar a apostila que a gente vai estudar na descrição do vídeo. Aqui vai ter a apostila. E você pode baixar, acompanhar comigo ou acompanhar na tela. Eu vou arredar aqui meu rosto para o canto para ficar aparecendo na tela. Nós vamos trabalhar esse material aqui, ok? Eu sugiro, para alguns de vocês talvez não tenham o hábito de estudar, não está tão treinado para estudar para o concurso, eu sugiro que vocês tenham um caderninho ou um papel para fazer anotações, ok? Pega a caneta enquanto a gente ajeita aqui, dá tempo. E quem está chegando agora, compartilhe o link dessa transmissão para mais um colega para participar com a gente. Se você está em algum grupo de estudos para o concurso do IBGE, compartilha este vídeo também, porque assim mais pessoas vão poder receber conhecimento. A gente faz o corrente do bem, ajudando recenseadores e agentes de todo o Brasil a alcançar a aprovação nesse concurso. Então vamos aqui analisar este material. Aqui tem uma apresentação, geralmente a apresentação não é cobrada em concursos, mas eu gostaria só de passar rapidamente o que está escrito aqui. Quem somos, né? Responder a essas perguntas de quem somos, como somos, onde nós vivemos, é fundamental para o Brasil conhecer as características de sua população. Um país sem conhecimento fica à deriva. Então, por isso, entendendo que o país não pode ficar sem conhecimento, sem informação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realiza o censo demográfico a cada década. Então vamos lá. IBGE. O que é IBGE, pessoal? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É bom saber essa sigla. Pode ser que não caia, mas nunca deixe de saber, não. Realiza o censo demográfico a cada década. Esse censo é uma contagem da população que é feita de 10 em 10 anos. Previsto para 2020, foi realizado o último em 2010, mas por conta da situação específica do ano de 2020, o censo foi adiado para o ano de 2021. O censo é a única pesquisa que percorre e investiga cada município do Brasil. Existem outras pesquisas, inclusive do IBGE, mas aquela que vai em cada município, em cada casa, em todo o país, é o censo demográfico que acontece
de 10 em 10 anos, ok? 10 em 10 anos. Agora, para que faz o censo? De que forma os resultados, os números que são obtidos, eles são utilizados? O resultado do censo é empregado para a gestão de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada. Ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e de seus domicílios, fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais. Esses dados obtidos no censo, eles são importantes para a elaboração de políticas no nosso país. Quantas pessoas estão sem saneamento básico? Quantas pessoas ainda precisam de casa própria, de projetos? Então, se o censo demográfico demonstra que muita gente vive sem moradia fixa, não tem casa própria, as políticas públicas vão investir em programas que favoreçam a aquisição da casa própria. Se há muitas pessoas sem saneamento básico, e que região? É no norte, é no sudeste, é no sul? Onde mais pessoas precisam de saneamento básico? Então, ali vão ser direcionadas políticas para esse tipo de ação. Então, esses dados são muito importantes não só para a gestão pública, mas para a iniciativa privada, para as empresas de todo o país. E é a única pesquisa com resultados tão confiáveis e atualizados por conta da abrangência do tamanho que ela é realizada, ok? Vamos lá, aqui tem um sumário falando tudo que vai ser estudado, com a diferença que neste ano o material tem exercícios e gabarito. No material do ano passado, não tinham perguntas no final do material e neste ano tem. Então, foi uma ajuda válida para vocês aperfeiçoarem aí. Vamos então para o primeiro capítulo aqui que trata do IBGE, ok? Vamos falar primeiro do Instituto. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com suas pesquisas e mapeamentos. Por mais de 80 anos, por quê, pessoal? O IBGE, ele foi fundado em 29 de maio de 1936, ok? Então, tem 84 anos já, o IBGE vai fazer 85 anos agora em maio, então por isso que é mais de 80 anos. Então, ele contribui para o Brasil com os resultados que auxiliam a construção de políticas. É um instituto de significado ímpar, dada a importância de sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente por fortalecimento de políticas, ou seja, ele fala o que é o país, qual a população, quem somos, mas subsidia a construção de políticas que são elaboradas e destinadas à população. Então vamos lá. Se você quiser saber mais sobre a história do IBGE, aqui tem um site chamado memoria.ibge.gov. Professor Davi, tem que estudar para a prova? Não. Se não está neste material, então não pode ser cobrado na prova, ok? Mas é uma dica. Se você estudar todo o material e estiver bem preparado e antes da prova, pode entrar nesse site e saber mais da história do IBGE, porque você vai conhecer mais do contexto. Te ajuda com certeza, mas não vai cair na prova, ok? Vamos lá. Em seus fundamentos, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Pronto. Frase muito importante. Por que importante? Porque a gente tem uma definição do que é o IBGE. Então, isso aqui é uma questão que pode muito cair na prova. Então, olha só. O IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Isso é uma definição. Então, você vai marcar na sua apostila aí. E se você tiver com um caderno, você vai copiar essa frase. Vai pôr aspas aí, você vai colocar aqui, ó. Coloca as aspas aí. Marca com destaca-texto, porque essa frase é muito importante. Para que as atividades do IBGE possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com a Rede Nacional de Pesquisa e Disseminação. Essa Rede Nacional de Pesquisa ela conta com 27 unidades estaduais, em cada estado tem uma unidade do IBGE, e 570 agências de coleta de dados. Essas agências ficam localizadas nos principais municípios do país, não em todos, ok? Vamos lá para a próxima página. Nós temos aqui um grifo. Quando já grifa, a gente já sabe que é importante. Atenção. A missão do IBGE é... Então, a gente tem uma afirmação e definição. Você vai fazer a mesma coisa, vai grifar. A missão do IBGE é
retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e exercício da cidadania. Retratar é dar um retrato do Brasil com as informações que são necessárias para que a gente exerça plenamente a nossa cidadania. Então, qual a missão? Missão é aquilo que a gente precisa fazer. Qual a nossa missão? Fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, o que o IBGE deve fazer? Ele precisa retratar o Brasil como? Com informações necessárias do conhecimento de toda a população. Então, essa é uma afirmação e pode vir a questão. Anota, porque também é possibilidade de questão. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão que a gente disse lá em cima, de retratar o país, se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Então, veja só. Quando que a missão do IBGE se concretiza? A missão de retratar a população com dados. Ela vai se concretizar quando ele identificar o território, quando ele mapear e analisar o território nacional, quando ele contar a população quantos somos, quando ele informar como a população vive em situação de miséria, situação favorável, e também quando ele apresenta a evolução da economia, como as pessoas evoluíram, qual a renda mínima, qual a formação, qual é que recursos a pessoa dispõe, se ela é empregada, desempregada, grau de escolaridade. Então, ela dá um retrato da evolução da economia. Então, nós temos aqui 4 formas pelas quais a missão do IBGE se concretiza. Então, pessoal, de todos esses que a gente leu até agora, para mim, o que mais vai virar questão é isso aqui. E você vai anotar, e se cair na tua prova, você vai voltar no meu Instagram e vai me falar, professor, caiu essa questão, ok? Então, pode ser que na questão caia tudo isso aqui, esse título. E aqui, veja só, tem 4 tópicos. Todas as vezes que eu acho alguma coisa que tem 4 ou 5 tópicos, pode vir a questão, porque são 5 alternativas. A, B, C, D e E. Então, como tem 4, já tem 4 prontas. Aí, o que ele vai escrever aqui? Essa missão se concretiza quando o IBGE, exceto, aí coloca uma outra alternativa errada. É uma questão pronta pro elaborador. Além de ser uma questão contextual, bem interessante. Então, vale a pena anotar, porque isso aqui pode virar uma questão, ok? E se cair, vocês vão voltar no meu Instagram e vão falar. E quem não segue o meu Instagram, é esse aqui embaixo da minha imagem, professor.davi. Lá eu posto todo dia dicas de concurso e posto também perguntas nos stories que ajudam muito. Então, siga lá, professor.davi. Quem está aqui assistindo esta aula, vai no Instagram seguir o professor Davi para ajudar o meu trabalho e também compartilhe no Instagram com mais alguém. Vamos lá. Tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. Está reafirmando aquilo que nós já falamos. Essas informações são muito importantes para a construção de políticas públicas que atendam à necessidade da nossa população. Manchete com informações produzidas pela agência do IBGE. Índice Nacional de Preços. São informações do nosso país que são produzidos pelo IBGE, que pesquisa regularmente situações do país. O IBGE faz várias pesquisas. O censo, que é aquele que vai de todas as casas, que é realizado de 10 em 10 anos. Vamos para a próxima página. Agora nós já falamos do IBGE, nós vamos falar do censo em si, ok? O que é o censo, como que o censo se dará. Censo Demográfico de 2021. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico. Novamente eu falo, não é a única, são várias, mas essa é a maior. E o que é o censo? Aqui tem a definição. O que é o censo demográfico? Aí você vai escrever no seu caderno e vai grifar. Censo demográfico é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e seus domicílios. Isso aqui é censo demográfico, ok? Então, você vai escrever aí no seu caderninho de anotações
O que é o censo? Ó, definição. Então, isso aqui certamente pode cair na tua prova, tá? Grande chance de cair. E a minha função como professor... professor Davi, mas toda hora você fala que pode cair. Se for só para me explicar, tipo assim, você vai aprender no teu curso de ser recenseador lá. Eu tô aqui para te ajudar a responder a prova, entenda isso. Você está assistindo a minha aula para eu te ajudar a responder a prova. Então, eu tenho que apontar o que pode virar questão. O que pode virar questão na prova. Então, é isso que você vai grifar. Porque você pode ler isso aqui várias vezes e aprender tudo. Mas se você não memorizar e não gravar aquilo que pode virar questão, na hora da questão, tu toma um tombo aí e não responde, entendeu? Vamos aqui para o próximo. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Lembra que eu falei com vocês que essas informações são necessárias para definir os investimentos, onde vão ser investidos recursos. Então, as informações do censo, elas são muito importantes. Retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. Então, nós voltamos àquela pergunta lá do início. Como somos? Quem somos? Quantos somos? Como vivemos? Então, essas perguntas vão ser respondidas através deste censo. Então, como que o censo responde? Através de várias. Não só pergunta quantas pessoas tem na casa, não. São várias perguntas que são elaboradas tecnicamente para poderem retratar da melhor forma possível a situação do nosso país. No censo de 2021, o IBGE visitará cerca de 30 milhões de domicílios. Lembrem desse número, 70 milhões de domicílios, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios, Distrito Estadual de Fernando de Noronha e Distrito Federal. Então, nós temos 5.568 municípios, um distrito estadual, que é o de Fernando de Noronha, e o Distrito Federal. Então, talvez é possível que em algum lugar, algum livro, na própria internet, você vai pesquisar quantos são os municípios. 5.568, 5.569, 5.570. Então, pode ser que em alguns materiais fora você encontre isso, total de municípios. Mas aqui no material fala 5.568 municípios, o Distrito Estadual de Fernando de Noronha e o Distrito Federal, ok? Então, só para conferir. Mas não vai perguntar quantos municípios estão, isso aí não é muito provável. Mas se perguntar, é o que está aqui. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. Por isso, estão contratando mais de 200 mil pessoas. Então, é muito grande mesmo esse trabalho. E uma dessas 200 mil pessoas será você, que está assistindo esta aula e que vai ser aprovado nessa prova. Vamos lá para essa tabela. A tabela a seguir mostra a variação da população com os dados coletados em 2010. Então, a gente está se referindo agora à população de 2010. Falando da população brasileira. Observando aqui, a gente pode ver que a gente tem uma minoria da população com 100 anos, olha, 0%, de 95 a 99, 0% aqui é o total. 31.066 homens e mulheres. Agora, repara, do lado de cá são os homens, né? Quantos homens acima de 100 anos? 7 mil. Quantas mulheres? 16, mais que o dobro. Quantos homens com mais de 95? 31. Quantas mulheres? 66 mil. Por quê? Tem mais que o dobro porque as mulheres são mais cuidadosas do que os homens. É verdade. Então aqui sempre tem mais mulher, não só porque tem mais mulheres, mas porque as mulheres vivem mais. E os homens são muito arteiros e gambiarreiros. A gente costuma fazer aventura e acaba não vivendo tanto quanto as mulheres. Mas aqui tem o total. Repara aqui que os mais idosos, de 60 anos para cima, ó, muito pouca gente. Aqui é uma quantidade razoável. Mas a maior parte concentra-se aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. A maior parte da população está entre 10 a 29 anos. De 0 a 9 anos, uma população menor.
E a menor população é a população idosa, acima de 60 anos, ó. Essa aqui é a menor parte da população. E a maior parte se concentra de 10 a 29. Com o censo deste ano, a gente pode ter um novo retrato, mas com base nessa aqui, esse é o quantitativo, até mesmo porque é o ciclo natural da vida. As pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Faz parte do ciclo da vida. Mas é muito interessante para a gente ver e conhecer esse gráfico. Agora, quais perguntas nos darão esse retrato da situação do país? Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no censo 2021, o IBGE promove consultas e debates amplos. Com quem? Com quem o IBGE discute para saber o que a gente precisa saber, o que precisa ser investigado. Ele vai discutir com a sociedade brasileira e com órgãos técnicos governamentais. Com a sociedade, porque tem que saber o que a sociedade quer saber. E órgãos técnicos governamentais, porque são os órgãos do governo também, que administram as políticas, que conduzem a administração do país. Então, por isso, eles também precisam ser consultados. Não só os governamentais, mas os órgãos técnicos, que são pessoas que trabalham nessa área, que investigam a população para conhecer e para direcionar melhor as políticas. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas de investimentos públicos. Vai saber onde as pessoas moram, em que localidade, na zona urbana, rural, quantas pessoas moram por casa. Conheça a sinopse dos resultados de 2010 no portal do IBGE. Mais um link aqui para você que quer conhecer mais. Como eu disse anteriormente, não vai cair na prova porque não está no material. Mas se você tiver tempo, quiser conhecer para ampliar o seu olhar, até mesmo para você exercer melhor a sua profissão depois que você assumir seu cargo, vai ser fundamental isso aqui, ok? O conjunto de dados coletados trará alguns resultados para algumas questões. Os dados que são coletados vão trazer resultados para algumas questões do cotidiano. Então vamos ver que questões são essas. O total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território. Aquele gráfico que a gente viu. Que população, qual a população masculina, feminina, qual a faixa etária dessa população e como está distribuída no território, quantos moram em cada estado. E falando em estado, me conta aí, escreve aí nos comentários do chat qual o seu estado, de onde você está assistindo esta aula. Quero saber de onde vocês são para ver até onde nossas videoaulas estão chegando. Espero que estejam indo aí do sul ao norte, ao nordeste, ok? E você que está assistindo essa transmissão, acho que vocês estão gostando do conteúdo porque tem mais de 20 minutos aí e vocês estão assistindo. E outra coisa que eu acho que você ainda não deu like, hein? Eu acho que você esqueceu de dar o like e de se inscrever no canal. Então, se inscreva e deixa o like no nosso vídeo para ajudar o canal do Professor Davi e assim o YouTube vai compartilhar o nosso vídeo para mais pessoas. Uma resposta também que a gente descobre: expectativa de vida na população. Em média, até quantos anos vivem as pessoas? Estimativa de brasileiros que vivem fora do país. Quantos brasileiros moram fora do país? Estados Unidos, Portugal, Europa, vários países. Mas aqui a gente só consegue estimar porque talvez não consegue ter uma relação precisa. Por que é uma estimativa? Porque tem famílias que possuem pessoas que moram no exterior. Então, quando o recenseador passar, ele vai saber. Tem uma pessoa dessa família que mora lá, na França. Mas talvez tem pessoas que a família inteira mora no exterior e eles não têm casa no Brasil, então não vai saber exatamente por isso. Então tem famílias que se mudaram por completo do Brasil, não tem residência, então o recenseador não vai passar na casa deles para saber. Então não vai dar para saber quantos brasileiros vivem fora do país, mas vai dar para ter uma estimativa com base nos dados obtidos e na margem de pessoas que têm família, foram com a família inteira. Então é uma estimativa de brasileiros. O número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil. Então, ao final do período fértil da mulher, quantos filhos que ela teve, em média, as mulheres do Brasil? O tipo de habitação em que vive a população do país, se é em casa, apartamento, prédio, se são casas de madeira, se mora lá nos ribeirinhos, se mora numa zona periférica, se é casa própria, se é alugada, se é cedida.
a proporção da população que tem acesso a saneamento básico, porque nós temos muitas pessoas que ainda não têm acesso a saneamento básico no nosso país. Isso é uma questão muito séria. Talvez na tua região não seja uma realidade, mas existe no país e precisa se saber quem são, onde estão e quantas são essas pessoas. O nível de instrução da população, o nível de escolaridade, a população estudou até que nível, até que etapa da escolarização. As condições de trabalho, o rendimento da população, como as pessoas têm trabalhado, como elas têm ascendido aí no seu trabalho. Um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira com distribuição por cor ou raça. Como que está a diversidade? Quantos negros, quantos pardos, quantos indígenas, quantos estrangeiros, quantos caucasianos, quantos brancos temos no nosso país? Qual a diversidade? Vai ter um panorama bacana disso aí. A caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Quantas são as tribos, quais são as línguas faladas por esses indígenas em cada domicílio, em cada tribo, também da população quilombola, os remanescentes de quilombos que ainda existem no nosso país, ok? Então, aí são respostas que vão ser obtidas com o censo. Antes da execução de um censo, é realizado um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados. O que é isso? As perguntas que vão ser feitas, elas conseguem dar um panorama daquilo que se quer obter? Vai fornecer dados suficientes para ter uma média das estimativas? Essas perguntas vão ser suficientes? Os equipamentos, o questionário, o sistema lá do IBGE vai funcionar? Então, um tempo antes é realizado um teste geral, ok? Que geralmente é escolhida uma cidade no país que ela passa por esse teste para fazer essa testagem. Para a operação censitária de 2021, foi realizado um ensaio, o Censo Experimental de 2019. Esse Censo Experimental de 2019, a coleta foi realizada no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Então, no município de Poços de Caldas, em 2019, foi realizado isso. Na verdade, é um ano antes. Seria em 2020 o censo, mas não foi. E foi realizado no período de 1º de outubro a 2 de dezembro. Ok? Então, o teste para o censo experimental foi realizado na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Agora vamos para algumas informações muito importantes agora sobre a data, sobre o dia de calcular, que isso aqui é interessante, pode cair. O censo demográfico, o censo experimental de 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. Tem a análise posterior, mas a coleta de dados ela é muito importante. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isso é, a um retrato da situação naquele exato momento. É preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Por quê? Porque, por exemplo, vai uns 2 meses ou 3, pelo menos, de coleta de dados. Nesse período vão nascer mais pessoas, vão falecer algumas pessoas, as pessoas vão começar um novo emprego, vão perder o emprego, vão se mudar nesse período. Então, a data base vai ser uma data X. Então, as pessoas não vão responder do dia de hoje. Talvez o recenseador vá passar no final da campanha lá na sua casa, mas você vai ter uma data X naquela data. Você tinha quantos filhos? Você tinha qual emprego? Entendeu? Para ter uma data exata, porque vamos supor que 2 pessoas, se fosse realizar 2 censos na mesma cidade. Então, o recenseador passou numa casa hoje, tinha 5 pessoas. Aí o outro passou mês que vem, aí nasceu mais 2 crianças, cada mulher lá teve um filho. Vai ter 7 pessoas, vai ficar discrepante. Aí, por exemplo, 2 cidades. A cidade X tem 10 mil habitantes. A cidade B tem 9 mil habitantes. Suponhamos que 10 famílias lá mudaram para cá, então 50 pessoas mudaram para cá.
Então vai passar o recenseador aqui, vai ter 10 mil. Aí daí um mês passa na outra, aquelas pessoas se mudaram, ele vai contar aquelas pessoas lá naquela cidade? Não, naquela data a pessoa estava na cidade de cá, então ela vai contar como população daqui. Então, essa data base é necessária para não ter alteração e não bagunçar as coisas. Então vamos lá. Atenção. A coleta, eu até botei essa setinha aqui porque eu acho que isso aqui vai ser muito importante de vocês anotarem. A coleta de dados do Censo Demográfico será realizada em todo o Brasil a partir da data do dia 1º de agosto. Mas a data referência para o censo é a meia-noite de 31 de julho. Ou seja, a meia-noite, quando acabar o dia 31 de julho, 0 horas, para o dia 1º de agosto, ali que vai ser a referência. Então, quem nascer depois do dia 1º de agosto, não vai ser contado no censo. Mesmo que você chega na casa, lá está um bebê de 2 meses, não vai contar, ok? E a mulher vai ser contada como gestante. Por exemplo, alguma pessoa que faleceu após do dia 1º em diante, ela vai ser contada como pessoa viva no censo, porque a data referência é meia-noite, às 0 horas, quando acabou o dia 31 de julho, iniciou o dia 1º de agosto, aquela data. Então, qual que é a data referência? A meia-noite de 31 de julho de 2021, ok? Isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados, ok? Então, nós terminamos essa parte aqui. O próximo tópico trata do recenseador, mas eu vou tratar essa temática aqui numa próxima videoaula. Mas quero saber se você gostou dessa primeira aula, porque se a galera estiver gostando, nós vamos continuar a fazer mais vídeos. Inclusive, eu elaborei um simulado exclusivo para esta aula, dessas questões que eu vou discutir numa próxima videoaula. E para você que quer continuar recebendo as minhas dicas, nós temos o canal do Telegram e o grupo do WhatsApp, que eu tenho postado materiais regularmente e algumas dicas de estudos para vocês. E quem quiser estudar comigo, nós estamos lançando o nosso curso preparatório, que é um curso completo, com português, matemática, código de ética, conhecimentos técnicos específicos, em que eu vou trabalhar. Nós temos outros professores que vão dar revisão lá, você estuda comigo, tem revisão com outros professores para ficarem bem afiados nas disciplinas, ok? A galera que está participando aí da nossa transmissão, quero agradecer você que participou. Deixa um comentário aí falando do que você achou. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Quero você aqui na próxima aula, na próxima semana. Um grande abraço e tchau, pessoal. Valeu!